Graça e paz, amados, estamos de volta para darmos continuidade a mais uma série de estudos sobre o Salmo 119 e hoje nós examinaremos o trecho do capítulo 119, guiado pela letra Samer, uma letra do alfabeto hebraico, e que abrange os versículos do versículo 113 até o versículo 120. E eu quero convidar você para estar conosco nesse podcast de hoje, para que possamos estudar assuntos maravilhosos na palavra de Deus. Eu sou o pastor Israel, pastor presbiteriano da IPB, e esse é mais um episódio do Manar Podcast. Como início, nós devemos fazer uma retrospectiva rápida do assunto do capítulo. O Salmo 119, nós já vimos, conhecemos, que é uma verdadeira declaração de amor do salmista pela palavra de Deus. Ele não esconde seus medos, suas dúvidas, sua perseguição, mas ele insiste em mostrar que, apesar de toda essa dificuldade ou essas dificuldades, ele se agarra ainda mais, se apega ainda mais à palavra de Deus, porque ela é a verdade. Então eu quero convidar você para fazer essa leitura comigo do Salmo 119, versículos do 113 ao 120, que diz o seguinte: aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Rejeitas como escórias todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Arrepia-se-me a carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Amém? Queridos, esse texto nos fala profundamente aos nossos corações. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo marcado por grande instabilidade emocional, espiritual e até moral. As pessoas convivem hoje oscilando entre fé e dúvida, entre compromisso e conveniência, entre Deus e o mundo. O coração humano, como sempre, tornou-se um campo de batalha. Tornou-se um campo de batalha. E está dividido, ele está confuso. E muitas vezes ele é incoerente. O salmista, nesse trecho do Salmo 119, ele nos leva a uma profunda reflexão entre essa realidade. Ele expressa a sua aversão à duplicidade do coração. Ele também leva a declarar a sua dependência à palavra de Deus, o seu posicionamento contra o mal, o seu temor pela santidade divina ou diante da santidade divina. Esse texto que nós estamos analisando, ele revela um contraste claro entre dois tipos de
vida. Aquela vida que é dividida, que é insegura, que é levada por todo o vento de doutrina ou de ensinamentos, e um coração que está firmado em Deus, que anda segundo os ditames da palavra de Deus. E hoje somos convidados por esse salmista a escolher em qual desses caminhos vamos desenvolver a nossa vida espiritual. E ele começa no versículo 113, dizendo o seguinte: aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. A palavra duplicidade aqui se refere a um coração dividido, a um coração instável, a um coração que tenta viver os dois mundos, querem se dar bem no mundo e querem se dar bem nos céus, isso tudo ao mesmo tempo. É uma pessoa, esse salmista, ele é uma pessoa que quer agradar a Deus, mas para agradar a Deus ele precisa abrir mão do pecado, contrariamente ao mundo moderno que querem agradar a Deus, mas não querem abandonar o pecado, ao mundo moderno que quer bênçãos, mas não quer compromisso com o Deus da bênção, um mundo que quer salvação, mas não quer transformação. E nessa palavra do versículo 113, ele chama a atenção para essa condição. O salmista não rejeita apenas essa postura, ele diz que aborrece esse tipo de comportamento dividido. Por que ele faz isso? Olha, a duplicidade, ela corrompe a integridade espiritual. A duplicidade, ela impede o crescimento e o desenvolvimento da sua fé. A duplicidade também, ela cria culpa e instabilidade. E ela afasta o homem de Deus. Um coração dividido nunca experimenta a plenitude de Deus. Um coração dividido, ele vive sempre pela metade. Jesus também falou sobre isso quando disse que ninguém pode agradar a dois senhores. O problema não é apenas moral, o problema é espiritual. Deus não divide a sua glória com ninguém. Precisamos aprender isso, e é isso que o salmista está nos ensinando aqui. Então, nesse versículo eu aprendo 3 lições maravilhosas, que nós devemos viver uma fé íntegra e não dividida, que existem áreas da nossa vida que precisam ser mudadas, que não podemos negociar com o pecado. E a terceira lição que eu aprendo aqui é que nós devemos amar a palavra. Não devemos consultá-la apenas como um livro de consulta, mas devemos estudá-la, amá-la, meditar nessa palavra. No versículo 114, o salmista mostra Deus como um refúgio justo. E ele diz: tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Olha que coisa maravilhosa. Aqui o salmista, ele declara estar em segurança. Em um mundo instável, em um mundo confuso, caótico, não é? Como muitos costumam dizer, encontrar estabilidade é algo precioso. E é isso que o salmista está mostrando aqui, que a palavra ela é estável, ela é segura,
ela dá estabilidade espiritual ao crente. Dois aspectos importantes que ele demonstra aqui, que a Bíblia é para ele. Primeiro, ele chama a Bíblia de esconderijo. Deus é o lugar onde o crente se refugia no tempo da dor. Medo e perseguição são motivos para a gente se refugiar em Cristo, se refugiar em Deus. Não é apenas proteção externa, mas também é um descanso interno. Aí o salmista traz aqui também uma outra revelação, mostrando que a palavra de Deus, além de ser refúgio, é também um escudo. Mostrando que Deus não somente nos acolhe, né, no esconderijo do Senhor, mas também Ele protege. Ele se coloca entre o crente e o perigo. Então, a palavra de Deus trazida pelo salmista aqui mostra que há algo também que é fundamental nesse versículo, trazendo para nós nos nossos dias. A esperança do salmista está na palavra. A nossa esperança está em Cristo, que é a palavra viva. Veja, queridos, ele não espera as circunstâncias, ele não espera por pessoas, ele não espera pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Ele espera naquilo que Deus disse na sua palavra. Então, onde você tem buscado refúgio? Em pessoas? Em dinheiro? Em bens? Nas suas emoções? Nas redes sociais? Ou em Deus? Ou na presença de Deus através da sua palavra? Por isso, queridos, quem não aprende a se esconder em Deus, fica exposto a um mundo cruel, a um mundo perigoso, a um mundo que não só derrota, mas destrói. Por isso é que o salmista se posiciona contra o mal. Veja o versículo 115, o que é que ele diz? Apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Aqui o salmista toma uma atitude radical. O salmista se afasta de pessoas que se afastam de Deus e que querem que ele se afaste de Deus. Isso não é orgulho, isso é proteção espiritual. Precisamos aprender a nos proteger, porque a verdade, amados, ela é importante. A verdade é importante. Nem toda companhia é neutra. Pense nisso. Algumas influenciam e até contaminam para nos desviar. É por isso que a palavra de Deus nos ensina que as más conversações corrompem os bons costumes. Fujam da aparência do mal. Pessoas que só querem blasfemar contra Deus, escarnecer da palavra, a roda dos escarnecedores deve ser evitada pelos crentes. Ah, mas eu tenho que evangelizar. Evangelizar, você pode evangelizar mostrando a sua própria vida. O que Deus fez por você. Nem precisa falar, só você passar diante deles, eles já vão dizer, ali vai um servo de Deus. Esse é o verdadeiro testemunho. Aqui o salmista faz duas escolhas. Ele se afasta do mal e ele se aproxima da palavra. Veja, não existe neutralidade espiritual. Ou você se aproxima de Deus, ou você se afasta dele. Aqui existem pessoas e ambientes
que tem enfraquecido a sua fé, não tem? Já conheceu pessoas que enfraquecem a sua fé? Tem um conversério medonho, mas são conversas frívolas que te distanciam da presença de Deus, te aproxima das coisas do mundo. Aí eu pergunto, você tem coragem de se posicionar diante de uma amizade que muitas vezes tem aparência de boa, mas te conduz à perdição, ao caminho mau, ao afastamento da presença de Deus? Olha, tenha coragem de resistir a esse tipo de amizade, mesmo sob pena de perder esse relacionamento. Mesmo assim, santidade exige decisões difíceis. A quarta lição que nós aprendemos aqui no versículo 116 ao 117, ele diz o seguinte, fala da dependência total da graça de Deus. O salmista diz, sustenta-me conforme a tua promessa. Outra versão ele diz, ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Para que eu viva. O salmista aqui reconhece que não consegue permanecer firme sozinho. Ninguém consegue. E ele precisa ser sustentado por Deus. Ele precisa estar na presença de Deus. Isso é importante. E isso revela maturidade espiritual do salmista. Porque ele não confia em si mesmo. O crente maduro, ele depende da graça de Deus. O crente maduro, ele se apoia nas promessas de Deus. Porque a vida não é sustentada pela força da vontade. Não. Mas pela ação de Deus em nós. Por isso Jesus Cristo disse uma coisa, sem mim nada podereis fazer. Por isso o salmista aqui, ele fala sobre esse assunto, dizendo, reconhecendo a sua dependência de Deus, ele diz, ampara-me e estarei seguro. A linguagem que ele usa aqui é de uma segurança real. Porque a segurança do crente não está na sua força, mas no cuidado de Deus. Aí eu venho perguntar a você, meu querido, que está nos assistindo. Você tem tentado viver a fé pela força do seu braço? Desista. Ande pela fé em Deus. Dependa da graça de Deus diariamente. Sem sustentação divina, até o mais forte cai. Até o mais forte cai. O versículo 118 ao 119, ele diz o seguinte, desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Despreza todos os que desviam dos teus estatutos, dos teus decretos. Aqui o texto apresenta uma realidade séria. Deus rejeita aqueles que rejeitam a sua palavra. Algumas características nessas pessoas. E eu vou citá-las aqui. Se desviam da palavra, porque pensam que a palavra de Deus vai julgá-la, e de fato julga. Elas vivem numa falsidade tremenda e elas enganam e ao mesmo tempo são enganadas. Por isso essas características de pessoas que se afastam de Deus, o salmista diz que Deus não o trata, né, com misericórdia, mas os trata como escória, né? Algo sem valor, algo rejeitado. Porque Deus é muito zeloso com a sua palavra. Isso não é feito por amor, é feito por justiça. Lembre-se, Deus é amor, é verdade, mas Deus também é justiça.
E Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Deus é amor, mas também é santo e também é justo. Aí vem a pergunta para aplicação para nós. Será que estamos levando a palavra de Deus a sério? Ou temos relativizado Deus, aquilo que Deus nos deixou claro? Ou temos levado a sério? Ignorar a palavra é caminhar para a destruição. Versículo 120 fala que o temor do Senhor é uma marca distintiva do crente. E ele diz assim: o meu corpo se arrepiou com temor de ti, e temi os teus juízos. A outra versão diz: arrepia-se-me a carne com temor de ti, e temo os teus juízos. O salmista encerra com uma expressão profunda de temor. O que é temor do Senhor, amados? Você já ouviu falar desse termo? Temor do Senhor não é medo irracional. É reverência, é respeito, é a consciência da santidade de Deus, é consciência da sua pequenez, da sua insuficiência diante da soberania divina. É você saber que você é um pó, e esse Deus grandioso, maravilhoso, veio até você e te tocou. Então, não é medo irracional por medo do castigo de Deus, não. É reverência. E nós devemos ter reverência ao nosso Deus em todos os momentos. Muitas vezes nós vemos uma falta de reverência na casa de Deus horrível. Crentes que não ficam sentados no banco para ouvir a palavra, movem-se na igreja o dia todo. Pastores, líderes que ao estarem lá no púlpito, não têm paciência de sentar e esperar a sua vez de falar, ficam movimentando dentro da igreja, saem do púlpito, vão até a porta, conversa com um, conversa com dois, enquanto o culto está sendo realizado. Isso é falta de reverência, amados. Ah, pastor, mas o senhor está sendo muito radical. Eu não estou sendo radical. Eu estou sendo reverente. Reverente. A reverência é muito importante e Deus zela para que nós façamos tudo com ordem e decência. Por fim, queridos, devemos entender que Deus vê tudo, que Ele julga com justiça, que Ele não tolera o pecado, certo? E hoje muitos querem que Deus os abençoe, mas não corrija. Que Deus dê bênção para o crente, mas não corrija os seus erros. Um Deus que ama, mas não disciplina, ele não é mais do que um Deus pagão. Porque até os deuses pagãos de mentira, eles repreendem aqueles que fazem as coisas relaxadamente para eles. Imagine o nosso Deus, que é o único e verdadeiro Deus. Então, queridos, o temor a Deus produz santidade, o temor a Deus produz obediência, o temor a Deus produz vigilância espiritual. Você teme a Deus? Então veja como você cultua esse Deus. Veja como você se refere a esse Deus. Veja como a sua fé age diante desse Deus. Sem temor não há transformação. E para concluirmos, queridos, queremos apenas ressaltar que há dois caminhos.
o caminho do coração dividido e o caminho do coração firmado na palavra de Deus. O salmista nos mostra que ele rejeita a duplicidade, se refugia em Deus, afasta-se do mal, depende da graça, rejeita toda a injustiça, respeita a justiça divina e teme ao Senhor. E você, de que lado está? Pense nisso. Se esse vídeo de hoje, desse podcast, está te ajudando, te ajudou a ser mais crente, mais fiel a Deus, então dê o seu like. Seu like é muito importante, porque o YouTube vai saber que isso aqui é relevante, para que nós possamos continuar esse trabalho, levando a palavra santa de Deus a tantos que precisam. Tá bom? Então, fica com Deus. Eu te espero no nosso próximo podcast, se Deus assim nos permitir.